Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre as plantas de casa. Que bom que vocês estão aqui. Muito bem-vinda, Cris, Iva, Inês, sejam todas bem-vindas. Ionar. Vamos aprender então sobre as plantas de casa. E por que é tão importante a gente aprender sobre plantas de casa? Oi, Dona Ivete! As plantas de casa podem afetar a nossa energia. A gente vai falar muito sobre a energia dos ambientes e como que a gente pode ser impactado pelas energias da nossa casa. A nossa casa, ela é um centro energético que responde aos nossos estímulos. Nós somos pessoas que trocamos informações energéticas com o nosso ambiente o tempo todo. Quem aí, eu quero já começar a interagir com vocês, quem aí já chegou num local e sentiu que a coisa estava pesada? Quem nunca entrou numa casa, numa loja, num supermercado e sentiu que a coisa assim estava pesada, carregada, deu vontade de sair? Boa noite, linda! Seja bem-vindo. Conta pra mim, quem que já sentiu, né? Chegou num lugar e já sentiu que a coisa assim, pesou? Você sentiu no ombro, você sentiu no corpo. É muito comum de acontecer isso. Então, Cris, eu acho que você está na lista das empatas como eu. Eu chego num supermercado, a coisa baixa totalmente, eu tenho que respirar, fazer os meus processos de proteção para poder entrar no ambiente e conseguir ficar lá sem ser atingida, porque a coisa pega. Pega assim por quê? Porque nós estamos trocando energia com os ambientes o tempo todo, tá? Não é necessário eu ficar muito tempo lá. Dependendo da carga energética da casa, da empresa, a coisa pega rápido mesmo, tá? E aí temos alguns recursos para a gente então reduzir essa carga energética, reduzir essa pressão, essa tensão, essa energia negativa. E um desses recursos que a gente utiliza muito são as plantas. E por que as plantas? Porque as plantas são maravilhosas. Todas elas têm poderes energéticos também. As plantas reagem a estímulos. E assim, não sou eu que estou dizendo. São pesquisas científicas que já provaram que várias plantas, elas interagem conforme estímulos no ambiente. As plantas podem reagir emanando os aromas dela como forma de demonstrar irritação ao local ou até demonstrar que está gostando. Existe uma pesquisa que comprovou que as árvores se comunicam entre elas a partir desses aromas, como se quando uma árvore entra em um processo de se sentir ameaçada, automaticamente ela libera um aroma que é emanado pelo vento, vai até as outras árvores e as outras árvores já sabem o que está acontecendo, tá? Então, dentro da nossa casa, as plantas também respondem a tudo isso. Só que elas não vão responder aos estímulos externos, elas vão responder aos estímulos internos, que é levado por nós. Nós humanos que trazemos as coisas para dentro de casa. A coisa não entra dentro de casa sozinha. Somos nós que abrimos a porta, somos nós que convidamos e deixamos entrar tudo em casa. E aí as plantas então têm essa capacidade de perceber como está o ambiente, de limpar, de proteger. Então, assim, tem várias funções que as plantas fazem, cada uma dentro das suas, né, do tipo, cada planta tem o seu tipo, tem a sua função. E aí elas vão fazendo, interagindo com o ambiente, normalmente para nos proteger, tá? A função da planta é proteger, a função da casa é acolher e a planta é proteger, tá? Quem aqui que já passou por uma situação, né? Uma situação que as pessoas muito me falam é a seguinte: morreu minha arruda.
Quem que nunca foi numa casa ou recebeu uma visita e que do nada morre a arruda? Hein? Conta pra mim. É muito comum isso acontecer. E por que é que isso acontece? Vocês sabem por que que isso acontece? A arruda, gente, ela tem um campo energético, é até chamado de aura. A aura da arruda é a maior dentro de todas as plantas. É a que tem aquele campo energético maior, é da arruda. E quando a arruda é exposta a uma pessoa de baixa vibração, tá? E não quer dizer que a pessoa seja ruim, pode ser que a pessoa tá ruim naquele momento, né? Talvez ela passou por uma situação traumática, alguma situação negativa. E aí a pessoa chega ali, oi, todos vocês estão me ouvindo bem? Aqui não está dando problema. Quem que está caindo? E aí acontece que a arruda morre, né? Chegou lá uma pessoa e do nada, no outro dia, a arruda morreu. Por que vocês acham que isso acontece? É o mal olhado da pessoa? Não, gente, não é o mal olhado da pessoa, não é o que a pessoa fez pela planta, não é as intenções da pessoa, mas é a doação da planta para tentar ajudar a pessoa. Esse campo áurico da arruda que é tão grande, ela doa, ela sente que a pessoa não está bem e ela acaba doando toda essa energia dela para a pessoa como forma de ajudar, porque as plantas não vão querer fazer mal a ninguém, nunca, jamais. Então, a arruda, ela se doa, ela doa toda a energia dela, essa energia vai para a pessoa vai melhorar, a pessoa vai se sentir bem rapidamente, tá? Isso é tudo inconsciente, ninguém está sabendo o que está acontecendo ali, mas a planta já está se doando, e aí, depois a planta, ela fica tão esvaída de forças que ela acaba morrendo. Esse é o segredo por trás da arruda que morre perto de algumas pessoas. É a arruda que se doa para ajudar. E aí, muita gente às vezes pergunta, nossa, oi Márcia, tudo bem? Vanessa, sejam bem-vindos. E ó, já vai mandando as perguntas aqui para mim, tá? Eu tenho um cronograma, mas vocês mandam as perguntas que eu vou responder todas aqui, tá bom, gente? Vai me falando aí como é que tá, das dúvidas que eu vou passando. E aí, muita gente fala assim, ah, não, mas a planta não vai fazer nada, a planta não é só uma plantinha, a planta não faz nada. Como que a planta não vai fazer nada? Da onde que vem a maioria dos medicamentos que hoje são utilizados para tratar todas as doenças? Vem das plantas, tá? Da onde que vem tanto poder de cura, se não é das plantas? Os óleos essenciais, os florais, medicamentos, tudo isso vem de plantas. E por que que isso vem das plantas? Por que que eles chegaram até as plantas para extrair esses medicamentos? Porque antigamente já se usava essas mesmas plantas para fazer chás, para fazer, enfim, há milhares de anos atrás já se usava isso. Porque alguém já percebeu que aquela planta fazia bem, ela estava ali, ela ajudava, ela tinha uma energia boa, onde que aquela planta crescia, era propício, onde colocava outra planta não dava certo, então já se sabia que a energia do que local não era bom. Tudo isso vem de observações de milhões de anos, não é agora que isso surgiu. O poder dessas plantas, a capacidade de curar, a capacidade de remover energia negativa que existe mesmo, não é de agora. Tá? Então não é uma coisa que está sendo inventada, é uma coisa real. Existe uma egrégora muito forte ao redor das plantas. E aí
vou trazer uma planta assim que as pessoas questionam muito enfim, que é a tal da espada de São Jorge. Se eu for levar ao pé da letra e olhar a espada de São Jorge, por exemplo, pelo olhar do Feng Shui, o Feng Shui vai falar o seguinte: não usa a espada de São Jorge de jeito nenhum. Tá? A teoria, a ciência do Feng Shui não quer a espada de São Jorge, não é para usar dentro de casa. Por quê? Porque a espada de São Jorge, ela tem um formato de espada, ela tem ponta e a gente sabe que espada corta para o bem, mas também corta para o mal. Então, abomina. Só que eu olho assim, a espada de São Jorge, ela tem um campo energético, ela tem um campo vibracional que também foi criado pela crença popular. A crença popular de você olhar uma planta, se muitas pessoas gostam dessa planta, cria-se uma egrégora. E a planta sim responde a essa egrégora. Então, se um monte de gente, e são muitas, que acreditam que a espada de São Jorge é usada para proteção, sim, ela é proteção também. Aí a gente entra no equilíbrio, a gente começa a trabalhar com equilíbrio. Se o Feng Shui fala que não usa dentro de casa, porque ela é uma planta que pode ferir também, e por outro lado eu tenho a crença que fala que ela é uma planta protetora, aonde que eu posso usar? Na porta de entrada. Na porta de entrada eu posso usar ela como para proteger o que entra no meu ambiente e não ficar dentro de casa estimulando intrigas. Entenderam? A ideia é sempre ter um senso crítico e observar que existe uma situação, mas existe a outra, e então a gente pode tirar o melhor proveito disso. A gente sempre vai ter como equilibrar, porque todas as plantas são ótimas se bem utilizadas, tá bom? Deixa eu ver uma pergunta aqui que a Márcia mandou. A arruda tem que ficar na frente de casa ou é mito? Márcia, é o melhor local para arruda, tá? Não quer dizer que ela tem que ficar na frente de casa, mas fora de casa, tá? Melhor é que seja fora de casa, no máximo na cozinha perto da janela, justamente porque ela é uma planta com muita energia. Então, para usar melhor a energia dela, seria do lado de fora, fazendo essa como se fosse um portal de proteção, tá? Então, o melhor local para arruda seria ali. Inclusive eu vou falar depois, se der tempo, sobre o vaso das 7 ervas, que é um vaso muito conhecido, que ele tem arruda, ele tem espada de São Jorge, ele tem outras plantas que justamente fazem um portal de proteção, que é melhor aproveitado se ele for ficar na frente de casa, tá? Do que se colocar dentro, eu posso perder esses benefícios da planta. Deixa eu ver outra pergunta aqui da Cris. A Venca também sente energias? Minha estava tão linda e de um dia para o outro está secando. A Venca é chamada de termômetro energético, para você ver o poder de sentir a energia. Ela é muito delicada e é a planta que mais sente energia, tá? Ela realmente, de uma hora para outra, ela começa a murchar e secar, tá? Ela não se doa como a arruda, mas ela sente o que está acontecendo, sim, no local, e ela responde. Então, assim, quando a gente estuda toda a parte energética, e essa live é sobre a parte energética das plantas de casa, tá? A gente vai falar sobre essa energia, tá? A Venca, ela vai realmente demonstrar como que tá a energia do local, tá? Ela vai realmente secar se não estiver legal. E aí o que você pode fazer é umas limpezas energéticas no local para, né, ajudar a planta aí, ver o que está acontecendo, mudar a vibração, levar mais para cima, estimular a alegria, tá? Existem várias coisas para a gente, levantar o ânimo. Outra pergunta aqui. Eu cruzava 2 espadas de São Jorge embaixo do colchão para proteção. Bom, aí você foi mais para mandinga, né? Não tenho nada contra, mas para começar você já cortou as espadas. Então ela já se torna uma peça morta,
tá? O que eu não gosto de usar é plantas mortas. Mas se existe a crença popular que colocar 2 espadas de São Jorge cruzadas debaixo do colchão que traz proteção, você acredita nisso? Vai nela, tá? Porque a gente deve considerar o que a gente acredita. Não é porque alguém falou. A coisa tem que fazer sentido, gente. A coisa tem que fazer sentido. Porque se faz sentido para você, isso quer dizer que faz parte do seu campo energético, faz parte das tuas crenças. Então, sim, vai funcionar. Tá? É a mesma coisa, né? As pessoas estão discutindo, toma vacina, não toma vacina, toma vacina, não toma vacina. Se a pessoa não acredita que a vacina vai funcionar, ela pode tomar 10 vacinas e não funciona, tá? Agora, se ela acredita que vacina vai funcionar. Isso depende da crença das pessoas. A crença delas é que vai fortalecer as coisas. Seja uma planta, seja uma pedra, seja um cristal, seja, enfim, todos os outros recursos que a gente coloca dentro de casa. A gente tem que saber valorizar isso, tá? As coisas estão aí, elas existem. A gente acreditar, vai lá que dá certo mesmo. Eu uso espada de São Jorge na entrada do restaurante. É um ótimo local. Você protege o local. Eu só não gosto, assim, do exagero, tá? Porque você começa a pensar assim, eu não sei, eu não lembro, eu passei na frente do seu restaurante, Rita, mas eu não lembro de ter olhado prestar atenção na quantidade. Porque se a gente está pensando assim, vou colocar um paredão lá de espada de São Jorge para proteger, o que acontece? Se você está querendo muito proteger, então porque você tem medo de algo. E aí seria melhor tratar o medo, tá? Mas se for equilibrado, não tem problema, manda ver, pode colocar lá a espada de São Jorge, pode colocar também umas amiocucas, pode colocar, se quiser, enfim, até o mesmo um vaso de 7 ervas que tá valendo, tá? Deixa eu ver. As amiocucas, já vou falar das amiocucas, tá ok? Cacto é uma planta para colocar na entrada de casa? Cactos, bem legal, cactos. Primeiro vamos falar o seguinte, sobre os tipos de planta. Cacto é uma planta espinhosa, certo? Ela tem espinhos. E quando a gente fala em energia dos ambientes, a planta vai emanar a energia que está desenhada nela, né? Vamos colocar dessa forma. Ou seja, se o cacto é espinhento, ele vai passar a energia de que ele pode querer espinhar. Por exemplo, eu não recomendo de maneira alguma colocar cactos no quarto. Por quê? Imagina um casal se alfinetando o dia inteiro. Isso pode acontecer se estiver exposto a cactos com espinhos. Aí eu tenho na minha casa um monte de cactos. Eu tenho cacto na entrada, na sala, no quarto. Porque eu acho lindo cactos. Realmente, tem uns cactos lindos. E eu tenho na minha casa, só que estão lá fora. O que acontece? Essa energia não quer dizer que é de um dia para o outro, tá, gente? Não é, coloquei o cacto aqui, amanhã eu tô espinhando todo mundo, não. Mas acontece que, se você colocou o cacto ali na sua casa, você tem uma queda, você gosta muito de cactos, é porque você gosta dessa energia de espinhar. Talvez isso já faça parte de você. E aí, o cacto vem para estimular, para pôr para fora. E aí você põe um cacto na sua porta, é como se você inconscientemente dissesse para as pessoas: não vem não que eu vou te espinhar, não vem não que eu tô pronta para alfinetar, tá? Então os cactos eu evito usar nas portas de entradas e dentro de casa, justamente por causa dessa energia de alfinetadas. Se for um cacto com poucos espinhos, ou os espinhos bem pequenininhos, tudo bem, pode, tá? De preferência, coloque ele junto com outra flor ou outra planta que tenha a folha mais arredondada. Pensa no equilíbrio. Se uma planta é pontuda, coloque outra arredondada junto, né? Aí você cria um equilíbrio. Então,
Cacto é melhor colocar, pode colocar no jardim, pode colocar em vasos, na garagem, na área de festas, de preferência nesses espaços abertos, que aí ele não interfere muito. E, se possível, colocar junto de uma outra planta. Então, eu tenho um cacto aqui em casa bem grande, ele tem espinhos, ele está no meu jardim, só que junto dele eu tenho uma calanchoe. A energia da calanchoe é bem diferente do cacto. Então ficou uma combinação bem legal, porque eu tenho um cacto grande, forte, que traz também, o cacto também traz essa estrutura de ser forte, e tenho a delicadeza do calanchoe. Então eu tenho um equilíbrio. Tá? Então vamos sempre pensar, vamos colocar um senso crítico aí de equilibrar. Tudo que a gente for pôr na casa, vamos pensar no equilíbrio. Se eu acho que não tá bom, como que eu posso deixar melhor? Como que eu posso equilibrar? Qual que é o oposto disso para mim criar esse equilíbrio? Entendeu, Vanessa? Espada de São Jorge na frente da casa, pode? Pode, Ana. Mas também sempre aquele equilíbrio, né? Não enche muito, não faz aquele paredão lá. Quer proteger muito é porque tem medo, então trata o medo que vai ser mais efetivo. Mas colocar lá uma, duas, um vaso com a combinação será ótimo. Deixa eu subir aqui, porque na minha casa não consigo manter arruda, hortelã e outras plantas mais delicadas. Rita, por que eu não consigo ter plantas em casa? Quem que aí já tentou ter rosas em casa, rosas, flor, e não consegue ter flor em casa? Vamos ver, quem que aí não consegue ter flores em casa? Bora lá, quero ouvir vocês falar um pouquinho. E faz o seguinte também, se a live tá legal, tá interessante, manda para as amigas, coloca coraçãozinho aqui para chegar a live para mais pessoas, tá? Tá, a Rita não consegue ter flores em casa. Aqui é muito mais folhagem do que flor, tá? Vamos ver quem mais que não consegue ter flor. O que acontece, gente? A flor, e aí a gente vai, vamos pensar o seguinte, o que é flor? Flor é uma rosa, flor é um calanchoe, flor é um lírio da paz, a flor pode ser uma violeta, uma flor, tá? Uma flor. A flor tem a energia feminina, tá? Energia feminina. A casa onde nós moramos, a residência, tem a energia feminina, tá? E da onde que vem essa energia? Da onde que vem essa relação? Da própria mulher, né? A casa responde muito mais às mulheres do que aos homens. Por quê? Porque isso vem de uma energia de milhões de anos, desde a época das cavernas, onde os homens sempre saíam para caçar e quem fica em casa é a mulher. Então, assim, não é uma coisa que a gente vai mudar tão rápido e também é uma coisa que, né, não tem como não concordar. A casa é feminina e a flor em si é feminina também. Da flor é como se fosse o útero que vai gerar uma semente que vai produzir um fruto e dar continuidade à vida. A mulher é que tem o útero, a única que pode dar continuidade à vida. E por que eu estou trazendo isso? Quando uma mulher tem dificuldade em ter flores dentro de casa, é porque essa mulher tem dificuldade de se relacionar com o seu próprio feminino. São mulheres que estão com o seu feminino ainda ferido. Vocês já pensaram que uma planta pode falar isso sobre você? As plantas falam sim. E se você não consegue ter flores dentro de casa, eu vou te falar e vou te desafiar a conseguir ter uma flor dentro de casa. Porque enquanto você prepara e você luta para conseguir ter essa flor dentro de casa, você vai trabalhar a delicadeza, você vai trabalhar a atenção, você vai trabalhar N coisas que só estão relacionadas ao feminino. Você curando o teu feminino, você vai encher a tua casa de flores. Por que muita gente gosta de mais folhagens? A folhagem está mais relacionada ao masculino. Às vezes é mais fácil
tentar fugir um pouquinho das nossas questões e ir para as questões dos outros. Às vezes é mais fácil. Então a gente escolhe as folhagens e não está nada de errado você escolher as folhagens. Eu comecei a gostar de flores, de plantas através das folhagens. Foi um caminho que me fez abrir para então, mais para frente, eu começar a cuidar de flores. E neste caminho eu fui me curando, tá? Porque somos mulheres e mulheres ferem-se o tempo todo, não é mesmo? Nós temos um feminino maltratado, pisoteado pela sociedade por tantas coisas e acabamos nos ferindo. Por isso que é tão difícil ter flores em casa. Casas que têm flores são poucas, são casas de mulheres que já estão com o seu feminino em dia, são mulheres que se amam do jeito que são e são aquelas mulheres mais felizes, porque elas já estão de boa com elas mesmas. Faz sentido isso que eu estou falando? Alguém se identificou? Alguém pode falar isso para mim? Se faz sentido ou não? Faz muito sentido, faz sim. Quando eu descobri, eu também fiquei chocada. Fui correndo trabalhar, achar umas florzinhas para cuidar aqui em casa. E ó, que não foi fácil eu conseguir flores aqui em casa. Eu tive muita coisa para curar. E somos assim, somos mulheres, estamos nessa. Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouco nos comentários para responder vocês. Estão gostando? Já tá mandando para as amigas, chamando todo mundo. Gente, deixa eu falar mais uma coisa. Eu vou começar fazer essas lives uma vez por semana. Toda semana eu vou trazer alguma coisa com esse olhar mais crítico, menos engessado, para a gente conseguir ver essas relações, para a gente conseguir olhar para casa como espelho mesmo, como reflexo da nossa alma. A casa conta tudo sobre nós o tempo todo, tá? Vocês não têm ideia as relações que a casa conta sobre nós. Então, as meninas que estão lá no grupo com a gente, sabem que a gente de vez em quando traz um tema lá e fala sobre isso. E as relações são incríveis como bate. Então, assim, quem não tá me seguindo, já segue, já pede para as amigas seguir, porque esse conteúdo eu vou começar a soltar para vocês, porque criei um conteúdo muito grande e agora eu vou começar a soltar porque realmente tá muito bacana, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui os comentários. Samambaias não consigo. Samambaias é uma planta mais de fora, tá, Márcia? Ela não é uma planta muito interna, ela não tá muito ligada com o feminino, ela é mais masculino. É uma planta que gosta de vento, é uma planta que gosta mais de ficar lá fora, tá? Claro que a gente sempre tem que cuidar, questão de adubação, de sol, de rega, né? Não é só pegar uma planta e colocar ali dentro de casa, não. A gente tem que realmente se dedicar a ela, tá, né? A dedicação a uma planta, a cultivar uma planta, é uma forma de a gente se dedicar a nós mesmos, tá? Gosto mais de frutíferas e temperos, eu amo os temperos, já vou falar sobre alguns pra gente ter dentro de casa. As folhagens, então, as folhagens falam mais sobre o masculino. Pode ser de plástico? Rita, meu amor, de plástico. Vou falar uma coisa aqui bem interessante sobre as flores de plástico. Eu sei que é difícil a gente cultivar uma flor viva dentro de casa. Eu passei por esse desafio. E tem muita gente que também viaja e realmente ter uma planta dentro de casa, uma planta bonita, sempre florida, é um desafio. E nesses casos, é indicado, em vez de você não ter nada, você pode sim ter um arranjo, por exemplo, um arranjo de mesa, um arranjo que fique lá, que seja muito bonito, um arranjo de qualidade, um arranjo que apresente como se apresente como se fosse real. Por quê? Porque por mais que você não sinta a vibração dessa flor, o seu inconsciente é alimentado pelo arquétipo da flor, tá? Então, acaba sim ajudando no feminino. Então, talvez seja um caminho para você
começar a gostar de flores é você colocar um belo arranjo lá e deixar ele trabalhando, tá? Porque o arquétipo dele vai alimentar as informações no seu inconsciente, te ligando e te conectando mais ao feminino. E aí, nesse caso, se for trabalhar, né, nesse sentido, eu indico, então, rosas mesmo, porque a rosa é a flor mais feminina, e junto dela algumas florzinhas do campo, coloridas e bem pequenininhas. Para quê? Para trazer mais delicadeza, tá? Então, nesse caso, para estimular desse lado, olhando por essa perspectiva, ela também é válida, tá? Só não vai me colocar uma coisa lá feia, uma rosa quebrada, um plástico xixelento, né? Se é para fazer, então faz bonito, tá bom? Não tenho nenhuma flor. Meu marido gosta de flores. Seu marido está buscando mais feminino, né? Seu marido está buscando por uma coisa mais feminina, talvez tenta colocar mais flores ali, tem imagens de flores, você coloca, talvez ele esteja nessa busca, só que você ainda não se descobriu neste seu feminino. Tenta colocar mais flores em casa. Minha casa cheia de flores, ótimo. Quais as flores você indica para dentro de casa? Vamos lá. Flor para dentro de casa. Orquídeas. Orquídeas são ótimas para você colocar na sala de janta e na sala de estar. Por quê? A orquídea, ela trabalha muito a criatividade. Então, você colocar essas plantas nesses ambientes de convivência comum, você estimula todos nessa busca, nessa criação, tá? No quarto, pode colocar? Pode, mas aí eu prefiro que seja uma orquídea menor, mais delicada e na cor rosa. Por quê? Pra gente estimular o relacionamento, tá? Calanchoe pode colocar na casa inteira. É uma planta que trabalha muito a delicadeza, o feminino e a prosperidade, né? O calanchoe tem até um apelido, agora me fugiu o nome, mas é alguma coisa, a planta da riqueza, alguma coisa assim. Ela realmente estimula essa vibração de produzir muito, né? Ela tem muitas flores, então é uma planta que você pode usar dentro de casa. A violeta também pode usar muito dentro de casa, inclusive nos quartos, tá? Então você pode pôr as violetas lá, que vai estar trabalhando essa energia. É claro que vocês sempre tem que cuidar onde vai colocar, né? Se é uma planta que prefere sol, você vai ter que colocar perto da janela. Se ela não pega sol, você vai ter que adaptar. Sempre tem que cuidar dessas questões. Né? Vamos lá. Deixa eu ver outra planta, outra flor para colocar dentro de casa. Flor, agora tá me fugindo o nome das flores. A rosa, a própria rosa. Você pode ter as rosas em vasos, de preferência as rosas sem espinhos. Essas são as melhores, né? A rosa gosta de sol, então você vai ter que adaptar no local que gosta de sol. Colocar ali as rosas, ou mesmo fazer arranjos de rosa. São ótimos, ótimos. Inclusive as rosas são muito usadas para estimular a fertilidade, tá? No Feng Shui a gente tem um ponto específico que a gente trabalha com rosas, que estimula a fertilidade. Então, quem estiver querendo ter filhos, é uma ótima dica ter sempre rosas dentro de casa, para deixar isso vir. Vamos lá. Gosto muito de flores, mas não está dando certo. Continua, Ana, continua, vai lá, vai trabalhando esse feminino em conjunto. Alguma flor que não exija muitos cuidados para ter dentro de casa? A violeta, o calanchoe, são plantas que não precisam de muitos cuidados. Normalmente elas vêm bem, Rita. Dicas e plantas para apartamento. Então, todas essas que eu falei, né, todas as plantas que eu estou trazendo, normalmente é para usar dentro de casa. Você também pode ter a gérbera, tá? Pode usar dentro de casa. Todas plantas delicadas que conseguir trazer para dentro de casa, que conseguir ficar em um ambiente mais fechado, pode trazer, tá? Considere evitar os espinhos. Tira os espinhos, achou uma planta sem espinho, pode pôr dentro de casa, tá? Até mesmo uma rosa do deserto, tá? Se você conseguir um ponto da sua casa que pegue muito sol,
põe a rosa do deserto, ela está produzindo, ela é uma rosa, ela é feminina. Então, vai ficar ótimo. Ela vai estar emanando essa energia do feminino, de elevar a vibração e vai estar trabalhando. Agora, se você falar para mim assim, não gosto de flor, não gosto de rosa, aí eu vou falar para você, vai cuidar do teu feminino, tá? Comece a observar como que é a relação de vocês com as plantas. Ah, não, eu gosto muito de suculentas. As suculentas são lindas. E tem gente que tira todas as outras para ter só suculentas. O que vocês acham que tem por trás das suculentas? Qual a mensagem que gostar de suculentas traz? As suculentas são as plantas mais emocionais que tem, tá? Por quê? Porque elas são feitas de água, basicamente água. E água é o elemento da emoção. Então, pessoas que gostam muito de suculenta ou são muito emotivas ou estão retendo muita emoção. Elas não estão conseguindo pôr para fora, elas estão segurando, elas estão abafando, tá? Então, vamos lá. Ver se você só gosta de suculentas, qual é a emoção que precisa sair ou por que tem tanta emoção saindo. Vai trabalhar essa questão, tá bom? Faz sentido para vocês? Eu tenho dentro de casa direto uma folha de guaindé na água. Fica lindo, folhona verde só na água. Márcia, não lembro dessa planta. Depois você me refresca a memória, porque assim, pelo nome, talvez a gente conheça, né? Porque as plantas têm muitos nomes. Então, pelo nome guaindé eu não conheço. Talvez seja parecido com costela de Adão, que fica bem na água. Talvez seja, né? Não sei. A beleza do arranjo faz bem, faz ótimo, muito bem. Antúrio, pode ter antúrio dentro de casa? Claro que pode, antúrio é linda. Antúrio é uma planta que traz a energia da prosperidade também. Ela é uma planta marcante, né? Então a gente tem o antúrio, a gente fica muito bem em escritórios, tá? Naquele local que você precisa dar um gás, né? Então, mas tá meio caidinho, você vai lá, põe um antúrio. Até mesmo, olha só, né? Falando um pouco da espada de São Jorge novamente. Como ela é uma planta que estimula, né? É uma planta que vem ali para dar uma cutucada. Você pensa o seguinte: tô no escritório e a coisa tá meio, não tá caminhando, né? A galera tá meio para baixo, tá meio desanimado. Aí eu vou lá e coloco um calanchoe, pensando na prosperidade. Não vai funcionar. Talvez aquele escritório, as pessoas não estão reagindo porque realmente precisa de um empurrão mais forte. Então, nesse caso, é melhor você colocar uma espada de São Jorge lá. A espada de São Jorge vai lá e dá uma cutucada depois que ele se movimentar, depois que ele estiver indo para cima, aí você tira a espada e coloca um calanchoe para segurar lá em cima. Entendeu como que a gente pode usar as plantas? Então, a gente pode também fazer esses, né? Onde o negócio está muito baixo, está muito desanimado, você põe umas plantas mais espinhentas para dar uma ativada. Ah, mas a coisa já está muito ativada, você remove as espinhentas, você coloca as plantas mais arredondadas. Você coloca uma jade, você pode colocar um bambu, um clorofito, enfim, são tantas outras plantas. Você consegue fazendo esse jogo para você utilizar a melhor parte dela. Como eu disse, todas as plantas têm uma parte boa, você só precisa saber como usar e a hora certa de usar todas elas. Mais alguma questão? Vou tomar uma água aqui que a garganta seca. Alguém perguntou ali sobre a Comigo Ninguém Pode. Posso usar Comigo Ninguém Pode? É tão bonita, né? Eu acho bonita Comigo Ninguém Pode. Mas ela é a Comigo Ninguém Pode. Ela tem essa vibração
de ser uma planta, ela tem esse nome, na verdade, porque ela é venenosa, né? Mas ela tem essa vibração de que ninguém se aproxime dela. Então, se você coloca uma Comigo Ninguém Pode dentro da sua sala, você pode estar querendo inconscientemente falar: não se mete comigo não, me deixa quieta, não mexe comigo. Ou se eu colocar lá na frente de casa, várias Comigo Ninguém Pode, né, na frente da empresa, se for uma quantidade grande, eu posso estar falando exatamente isso. Não se mexe, não mexe comigo, não entra aqui, não vem pra cá. Eu quero ficar quieta, eu quero ficar sozinha. Entendeu? Então você vai ter que pensar o seguinte: eu quero colocar a Comigo Ninguém Pode justamente porque ela é uma planta protetora? Sim, porque ela é uma planta que traz a informação de proteção. Então você coloca, mas coloca uma outra junto para equilibrar, para eu não passar essa informação. Por quê? Como que é esse passar a informação? Quando a gente vê uma coisa, quando os nossos olhos veem uma coisa, o que ele vê não é exatamente igual o que o nosso cérebro entende. Porque o nosso cérebro, não é só o nosso cérebro, mas é o nosso corpo, ele sente a vibração. Então eu estou vendo uma Comigo Ninguém Pode, eu estou vendo uma planta. Só que a vibração dela fala justamente sobre isso. Não chega perto, não se aproxima. Então, quando eu chego num ambiente que tem tudo isso, eu não me dou conta conscientemente dessa informação, mas lá dentro já falou tudo isso, tá? Já falou tudo isso e aí é capaz das pessoas não se aproximar muito. E aí eu te pergunto, Rita, do que você quer se proteger? Do que você está fugindo? Por que você tem que afastar as pessoas assim? Olha aí, já vou marcar uma sessão aqui, porque não é assim não. Tem que abrir, tem que deixar vir, né? Se a gente está com medo, vamos resolver isso. Deixa eu ver aqui. Ótimas dicas, valeu. Tem uma ráfia no meu escritório. O que me fala? Ótima. A ráfia no escritório é muito boa, tá? Ela é forte, ela é imponente, tá? Normalmente, assim, para escritórios, você utiliza essas plantas maiores, né? Justamente para dar essa intenção de mais força, de intensidade, né? O escritório faz o quê? Ele trabalha, desempenha um papel em busca do dinheiro, ponto, né? Então, se você for lá trabalhar no mimimi, talvez a coisa não vai. Então, no escritório, não recomendo plantinhas pequenininhas, coisinhas fofinhas. Lá eu recomendo plantas grandes, imponentes. Uma ráfia, uma espada de São Jorge, até mesmo uma jiboia, dependendo de como ela é, porque ela é imponente. Você colocar clorofito, ela fica legal. Você colocar uma ficus lyra, fica ótimo, forte, grande. Então, pensa, né? Uma dracena também fica muito bom. Então, põe essas plantas maiores, as que marcam presença, tá? Meu esposo faz arranjos de ráfia, espada de São Jorge e guiné e dá para os amigos. É um ótimo presente, Ivete. Por quê? Porque são plantas, né? A guiné é de proteção, a espada de São Jorge é de proteção, a ráfia não é tanto de proteção, mas ela é uma flor, uma folhagem muito bonita. Então deve dar o conjunto legal, mas é um presente bem bacana, eu gostaria de receber, seria bem legal. E se a pessoa usa planta sem ter conhecimento, pode se prejudicar então? Márcia, eu acho assim, eu acho não, eu tenho certeza. A pessoa pode não ter conhecimento, mas inconscientemente ela sabe o que está fazendo. Tá? As coisas não são por acaso, as coisas não acontecem aleatoriamente, tá?
Eu não passo por uma situação aleatória. De alguma forma eu atraí aquela situação. De alguma forma, quando eu fui escolher uma planta, ou eu fui presenteada por uma planta, houve uma conexão, houve uma troca, tá? E se sentir que aquela planta não está fazendo bem, aí você tem que prestar atenção e descobrir o porquê, tá? Ah, por que que eu gosto muito de usar a espada de São Jorge dentro da minha casa toda, tá? Com certeza essa pessoa quer se proteger de algo. Então, o bacana quando vem essa informação é você buscar descobrir do que ela está querendo se proteger. Ou o que ela está querendo alfinetar, se forem espinhos, né? É sempre descobrir o porquê da coisa. O porquê você faz o que você faz. Essa é a busca, sabe? As coisas que estão ao nosso redor, as plantas, os móveis, a casa, né? Ela tem uma linguagem, ela vai falar, mas ela vai falar exatamente o que a gente não está conseguindo. Vai aparecer uma rachadura lá para falar assim, dá uma olhada aí, o que está rachando dentro de você. Né? Vai aparecer uma goteira para falar, você está chorando por quê? Qual que é o tamanho da tua tristeza? Sabe? Então, assim, as coisas, elas vão, a casa vai reagir, vai fazer coisas para dar um empurrão para você, para te dar uma oportunidade de você ver o porquê e então resolver, tá? E a gente vai falar muito sobre isso aí nas próximas lives. No restaurante, o que dá para usar? Comprei um vaso de pimenta e um vaso de manjericão. Rita, são ótimos, tá? Manjericão, se eu tivesse um restaurante, eu ia colocar manjericão em todas as mesas, tá? Porque a planta do manjericão é a planta mais, vamos colocar assim, mais espiritualizada, tá? É uma planta de uma vibração muito alta, e ela vibra muito positivo. Então, o manjericão, ele realmente tem um poder de deixar a coisa bacana. Eu recomendo muito usar uma planta, um vaso de manjericão e alecrim, principalmente dentro da cozinha. Por quê? Porque cozinha também é um pulmão, tá? Cozinha fala sobre saúde física e saúde financeira, tá? Então, gente, cuidar da cozinha é importantíssimo. E as plantas medicinais, né, como fala, agora me fugiu a palavra, fitoterápicas, como manjericão, o alecrim, o louro, que são plantas que também a gente usa no tempero, são ótimas para colocar na cozinha, porque delas vão trabalhando. É como se elas fossem os remédios que a gente já coloca na cozinha para ir curando ela, tá? E cozinha, restaurante tem tudo a ver. Então, eu encheria o restaurante de manjericão. Deixa eu ver. Vou pedir para ele fazer para você, ok? Pode fazer, dona Ivete, vou adorar. Qual você indica para colocar na sala? Vamos lá. Plantas para a sala. Bambu da sorte. Bambu da sorte é ótimo. Na verdade, o bambu da sorte é uma planta coringa, que você pode usar em toda a casa. A vibração do bambu também é muito boa. Ela traz... E por quê, né? Por que a vibração do bambu é muito boa? Bambu é uma planta que se adapta muito bem em qualquer lugar, tá? Se você colocar ele no quarto, ele vai ficar bom. Se você colocar debaixo de uma escada, no escuro, ele vai ficar. Se você colocar no sol, ele vai ficar. Ele se adapta. Então, aí você tem a energia da adaptação, tá? É uma planta flexível, tá? As hastes são flexíveis. Fala de flexibilidade. O fato de ela produzir em qualquer lugar fala então da prosperidade. Então ela traz vida. Então o bambu é aquela planta assim, não sei o que colocar, põe um bambu. Vai ficar bem em qualquer lugar, é indicado colocar em qualquer lugar, no banheiro, na sala, tal. E na sala, por ser o coração, né? Sala é o coração da casa, que fala sobre família.
né? Coração, centro energético da casa, que é a família, que sustenta a família. Inclusive, quando você olhar para sua sala, você vai ver alguma bagunça, alguma situação ruim, negativa lá, você dá uma olhada na tua família. Sendo família, seria muito bacana você ter uma flor, e aí você pode pegar uma orquídea, uma amarela, de preferência amarela, flores amarelas na sala, por quê? Para estimular a comunicação. A orquídea, uma rosa, uma gérbera, antúrio, qualquer uma dessas vai ficar legal na sala. Folhagens também, você pode colocar um ficus, você pode colocar uma jiboia, né, se não for muito caída, uma samambaia se não for muito caída. Sempre tem isso, gente. Planta que está caída, você pode colocar? Pode. Só não deixa ela ficar caidona lá, né? Coloca uma jiboia, coloca do lado uma jade. Faz o equilíbrio, equilibra sempre. Então, na verdade, sim, planta você pode colocar na casa inteira. Sente o momento, sente a vibração da planta. Olha para a planta e é interessante você criar esse olhar crítico e olhar a planta. Por exemplo, estou olhando o alecrim. Todo mundo olha o alecrim só como tempero, mas ele não é só tempero, né? Ele é tempero, ele é um remédio. Então, tudo que for remédio, que for usado como chá, uma camomila, enfim, um hibisco, todas essas plantas, se você conseguir colocar dentro da tua cozinha, são ótimas. Por quê? Porque a energia de cura delas vai estar vibrando, vai curar a tua cozinha. Curando tua cozinha, você tem mais possibilidade de saúde para todos os moradores. Principalmente nesse período em que a gente está tendo aí essa pandemia que está atacando o pulmão, a cozinha deve ser um ponto de maior cuidado, porque é na cozinha que são preparados os alimentos, é da cozinha que sai a nutrição para a casa inteira. É como se a cozinha fosse o pulmão da casa. Então você vai cuidar da tua cozinha ao extremo. Você vai tirar todos os mofos da cozinha, por favor. Você vai cuidar da tubulação, não vai deixar criar nada ali, mofado, rachado, trincado, tá? Vai olhar bem debaixo da sua pia para cuidar disso. E vai colocar plantas lá que possam estimular a cura. Gente, já se passou 1 hora aqui com vocês, o tempo voou, eu nem falei tudo que eu tinha para falar. Então, já vou deixar aqui marcado para a semana que vem, na próxima quinta-feira. Eu vou estar realizando essas lives nas quintas-feiras, neste horário. E vou trazer outros temas, tá? A gente vai falar pedacinhos da casa, um pouquinho por vez, para a gente ir, né? E tratando da casa, cuidando da casa. E se vocês tiverem dúvidas, vocês me chamam. Também presto consultoria presencial e online para o Brasil inteiro. Também sou terapeuta, então a gente vai cuidando da casa e do corpo e das pessoas, principalmente das mulheres, de todas as formas. Então, gratidão imensa por vocês que estiveram aqui. Adorei a participação de vocês e vamos fazer mais. Tem dúvida? Me manda, que daí eu vou marcando aqui para a gente tirar essas dúvidas depois nas lives, tá bom, gente? Um grande beijo aqui para vocês. Tem mais uns minutinhos, deixa eu ver. Obrigado, Rita. Se tem mais um minutinho, vou só responder então aqui, peraí. Deixa eu ver. Amei as dicas. Obrigado, Vanessa. Adriana. Então, folhagens amarela e verde na sala é indicado? Sim. Sim, Rita, Adriane, pode colocar, tá? O amarelo, principalmente das flores, estimula a comunicação. Por isso que é interessante a gente ter dentro de casa, na sala, né? Sala de estar e sala de janta, porque essa é para ajudar nesse estímulo, né? Até um casal que não está se comunicando muito bem, aí você pode pôr essa flor amarela no quarto, deixa ela lá um tempinho. Quando todo mundo começar a falar demais, você tira. Tá bom? Então tá bom, gente. Um grande abraço para vocês. Até mais.